Se você está procurando um relacionamento amoroso, um relacionamento saudável, esse vídeo é para você. Bom, nesse vídeo a gente vai te mostrar um pouco da nossa história com o Ho'oponopono, uma conexão com Deus que nos ajudou a encontrar, né, a pessoa certa para a gente ter um relacionamento bom e saudável hoje em dia. Então, fica no vídeo até o final para você entender um pouco mais, aprender como que você pode encontrar a pessoa certa, atrair a pessoa certa para tua vida, que a gente vai te explicar isso durante o vídeo. No ano de 2020, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, que foi o término do meu primeiro casamento, onde eu sofri bastante, trouxe bastante mágoas, raiva, ressentimento, e isso estava cada vez piorando mais, cada vez eu estava ficando no fundo do poço. Até o momento onde eu comecei a procurar vídeos para me ajudar, para me erguer, para me conseguir viver minha vida e esquecer do que eu tinha passado. Procurando esse vídeo, eu encontrei sobre um Ho'oponopono no canal da Beth Russo, que me interessou muito. Eu procurei um vídeo que me ajudasse em todas as áreas da minha vida, e não só para relacionamento. Mas a minha história começou assim, com o Ho'oponopono. Bom, nesse mesmo momento onde ela estava buscando esse processo de autoconhecimento, eu também tinha terminado um relacionamento. A gente basicamente ficou o mesmo tempo, assim, solteiros no caso, né? No mesmo ano que ela terminou o relacionamento dela, eu também terminei o meu. Eu tinha tentado abrir um negócio, né, naquele momento, com a minha família, no caso, com a minha mãe e com o meu padrasto. Acabou que não deu certo, né? Eles continuaram tocando o negócio, o empreendimento, só que pra mim não deu certo porque eu não tava conseguindo me adequar com as ideias do meu padrasto e tudo mais, então pra gente evitar brigas em si, até porque a gente já tava ali meio que num pé de guerra por causa do negócio, eu decidi mudar de cidade com o convite da minha irmã. Eu não fazia ideia, assim, no momento eu não pensei muito na ideia de mudar de cidade, eu só queria mudar. Então, eu tava acima do peso, eu tava com péssimos hábitos, bebia demais e eu precisava sair da bolha onde eu tava para poder, assim, viver uma vida um pouco diferente. Foi me mudando para outra cidade que eu consegui, assim, mudar, e foi aí que a gente começou, né, ela com o Ho'oponopono, eu saindo do âmbito que eu tava, a mudar os nossos hábitos e começar no nosso processo de autocura, né, de começar a fazer a nossa limpeza interna. E foi durante 2 anos que eu fiz o Ho'oponopono até conhecer o Natan. A gente se conheceu no final de semana e depois ele me levou para casa, era numa festa de aniversário, e logo depois a gente se afastou. Mas naquele final de semana a gente criou muita conexão. A gente viu que naquele momento a gente gostava das mesmas coisas, a gente tinha os mesmos planos para o futuro. Porém, eu estava passando por uma fase muito difícil, que era o meu irmão, ele ia se mudar da cidade onde a gente estava morando. Eu morava com meu irmão, né? Depois que eu terminei meu primeiro relacionamento, fui morar com meu irmão. E ele ia embora dessa cidade. Porém, eu não queria ir embora, eu queria ficar lá, ficar morando lá. Só que eu não iria conseguir me manter pagando aluguel, comida, água, luz, internet, enfim, não ia conseguir, porque só o aluguel da casa onde eu morava já era 1.500 e eu ganhava 1.600. Então, tava bem difícil pra mim. Aí, naquele momento, né, eu fiz o Ho'oponopono, eu intencionei as práticas e eu entreguei pra Deus, porque eu realmente não sabia o que ia acontecer pra frente. Nesse mesmo momento, nessa fase onde eu tinha conhecido ela e eu tava buscando meu processo de autocura, conversava muito com Deus, pedia ajuda, eu já tinha cogitado a possibilidade de um relacionamento, não que eu estivesse buscando isso, mas eu queria uma pessoa que tivesse os mesmos direcionamentos que eu tinha, né, as mesmas ambições, que cultivasse as mesmas coisas que eu estava cultivando naquele momento. Então, assim, foi um processo onde a gente estava passando por essa cura e eu não fazia ideia que ia conhecer ela, não fazia ideia que as ideias iam bater, que a gente ia ter uma conexão, né? Só que no começo a gente
Eu acredito que nenhum dos dois levou tão a sério, por mais que eu me identifiquei bastante com ela, com a visão dela, com as coisas que ela pensava e almejava, só que a gente não sabia exatamente. No final, o universo ele estava conspirando para que a gente ficasse junto, só que a gente não sabia. Mas no final as coisas ainda foram se encaixando. Aí depois de um tempo a gente saiu o primeiro final de semana, depois a gente se afastou um pouco. Aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp e a gente resolveu se encontrar. Aí a gente começou a sair todos os finais de semana. Por mais que ele morava mais longe, dava 2 horas da minha cidade, ele vinha todo final de semana me ver. Eu acho que a gente passou uns 3 finais de semana junto, assim, só saindo, se conhecendo. E logo depois ele já me pediu em namoro, perto do aniversário dele, inclusive vai ser esse mês, que a gente vai completar 3 anos já. Ele resolveu me pedir em namoro numa sexta-feira, e na segunda-feira ele já tava morando comigo, pra ver como as coisas se encaixaram, muito, muito fácil. Foi uma fase assim que, por exemplo, eu tava nesse processo de desenvolvimento, de autocura, ela também, né, querendo ou não, o irmão dela ia embora, então era uma situação que ela precisava resolver, e eu não fazia ideia, assim, eu ainda estava meio perdido, como o empreendimento não tinha dado certo, eu tinha voltado a trabalhar no CLT e pô, tinha conseguido evoluir, tinha emagrecido, tinha mudado meus hábitos, treinava bastante, estava me sentindo melhor, mas ainda meio sem rumo. Mas ali, conversando, a gente trocou ideia, a gente sentiu que era a coisa certa a se fazer e a gente foi morar junto. E assim, nosso relacionamento ele deu certo desde o começo. Um dos maiores traumas, medos e crenças que eu trazia do meu antigo relacionamento era a questão de brigas. Sempre tive muito medo de ficar brigando com a outra pessoa, porque no meu outro relacionamento era só isso, era o dia todo briga, não podia estar perto um do outro, que a gente acabava arrumando algum motivo, alguma coisa para discutir, para brigar, e esse era o meu maior medo no meu relacionamento, né? Se fosse iniciar que eu queria evitar a briga. E a gente ficou muito tempo, acho que depois que a gente foi morar junto, sem a gente nem se conhecer assim tão bem, tão profundamente, a gente ficou acho que uns 5 meses sem ter uma briga, nenhuma briga assim, nem discussões, nem nada. Claro que depois acabou tendo, né? Porque querendo ou não, é impossível que você não tenha nenhum atrito nem nada. Mas a gente conseguiu, né, manter um casamento saudável, a gente conseguiu se manter plenos, a gente conseguiu alinhar bem os nossos objetivos. Então, assim, foi algo que funcionou desde o começo. E acho que a coisa que a gente quer trazer aqui principal para isso, né? Isso daqui foi um resumo breve da nossa história, porque, claro, tem muitos detalhes, mas acho que o resumo principal é que, assim, hoje o que eu vejo a parte mais importante para você encontrar a pessoa certa é você começar o teu processo de autocura, o teu processo de limpeza. De amor próprio. A gente vem trazendo, ela trouxe do relacionamento dela inseguranças, eu trouxe do meu relacionamento medos, sobre coisas que a gente passou, sobre, né, eu não fui perfeito no meu outro relacionamento, ela também não foi. E o Natan daquele relacionamento passado não daria certo nesse. A Beatriz também não daria. Uma das coisas que a gente resolveu mudar é a questão de tá tendo algum problema, sentar e conversar para resolver, para não deixar virar um bolo de neve e de uma hora para outra explodir no relacionamento e trazer consequências. Sempre ser transparente com a outra pessoa, ser verdadeiro. Não discutir, a intenção não é discutir, mas sim conversar, entender o que está acontecendo, o que eu fiz de errado, o que ela fez. Então, assim, nesse processo, por mais que foram de forma diferente, ela com o Ho'oponopono, eu fui numa conversa direta com Deus e diretamente com a minha mente conversando, acredito que foi quase a mesma coisa, mas o primeiro passo, comece com a tua limpeza, comece com o teu processo de autocura, comece se conhecendo. Por quê? Porque se você está trazendo crenças, se você está trazendo bloqueios, o medo às vezes de ser traído, o medo às vezes de ser enganado, o medo de a pessoa às vezes ser falsa com você, ou de a pessoa não te tratar bem, não sei, alguma coisa provavelmente tu traz que pode estar atraindo pessoas com esses hábitos, com essas atitudes. Porque às vezes esse grande medo que tu tem gera uma energia que acaba atraindo essas pessoas, em vez de afastar, acaba atraindo. Então o maior conselho que a gente pode te dar é
Comece o processo de limpeza, seja com Ho'oponopono, seja pedindo para Deus, divindade, universo, o que você acreditar, como você se identificar melhor, para limpar isso de você. Comece a buscar a evolução tua. Por quê? Porque normalmente, no momento que ela começou a se limpar, começou a evoluir em relação a ela, eu também comecei esse processo. E o universo ele foi nos unindo. Pode ver que, poxa, eu fui morar em uma outra cidade que eu não fazia nem ideia, e essa cidade no final foi a conexão que fez com que a gente ficasse junto. Então, basicamente, se eu não tivesse me mudado, provavelmente a gente não teria conhecido, não teria se conhecido. As coisas vão acontecendo e vão se encaixando, né? Talvez você tivesse continuado lá naquele empreendimento com a tua família, você nunca me conhecesse. Por mais que essa cidade onde ele morava antes com a família dele era colada na minha. Tipo ele assim, precisou ir para uma cidade mais longe pra gente se conhecer. uma cidade que leva normalmente 20 minutos uma para outra, eu precisei ir para uma de 2 horas de distância para no final conhecer ela. Então, entende? Tu começa pelo teu processo de limpeza. Uma das coisas que a gente fez, separados, claro, né? Eu fiz de uma forma, ela fez de outra, que foi intencionar e imaginar a pessoa certa e o relacionamento certo que a gente queria. Que nem no caso dela, conta um pouquinho mais sobre como que tu fez. Eu assistia sobre uma mulher que ela postava vídeo no Instagram e ela dizia que quando a gente queria uma pessoa de tal forma, de tal jeito, era pra gente descrever, né? Escrever num caderno. E eu escrevi todas as qualidades da pessoa que eu queria. Uma pessoa carinhosa, uma pessoa atenciosa, que gostasse das mesmas coisas que eu. E fisicamente também, eu gostaria de uma pessoa... Eu sou uma pessoa mais baixa, então eu gostaria de uma pessoa que fosse mais do meu tamanho. Uma pessoa morena, uma pessoa com barba. Enfim, eu fui descrevendo as coisas que eu gostava numa pessoa e Deus, universo, trouxe pra mim. Eu acredito em Deus, então foi Deus. Eu conversando diretamente com Deus, eu não coloquei no papel, mas eu imaginei e eu descrevi para Deus, tipo assim, Deus, eu quero encontrar uma pessoa assim. Eu, naquele momento, eu não foquei, tipo, na questão física, aparência, mas se for importante para ti, faça. O que eu mais foquei foi a forma que a pessoa agisse, tipo, as ideologias da pessoa, tipo assim, as crenças dela em relação ao relacionamento, tipo assim, os pensamentos pro futuro, os metas, as coisas que pra mim naquele momento eram importantes, que estavam alinhadas com aquilo que eu acreditava. E Deus foi me moldando, acredito que foi moldando ela também, a limpeza foi moldando ela também, e a gente se encontrou conectado na mesma vibe, na mesma sintonia. Nenhum muito evoluído e o outro menos. Não, a gente se encontrou no mesmo nível e a gente começou a evoluir junto. A gente passou por fases muito difíceis no nosso relacionamento, não em si especificamente sobre alguma coisa, mas parte financeira a gente também já sofreu bastante. Então, assim... E a gente continuou junto. E a questão financeira é o que mais dá briga em relacionamento. É uma das coisas que mais separam os casais. Porque a gente tem aquela ideia de romance que, independente da situação financeira, vou ficar junto com você. Só que na realidade, a parte financeira é uma das coisas que mais acabam com o casamento. Por isso que você tem que ter um casamento forte, algo firme, que você sempre tem que estar fortalecendo isso, sempre tem que estar regando, sempre estar cuidando. Sempre estar limpando sobre pensamentos que às vezes podem vir. Sempre buscar conversar. Uma das coisas que depois que você já tá com a pessoa, comece a fazer a limpeza juntos, comecem a buscar evoluir juntos, que é muito importante. Oração junto. A minha oração sozinho tem uma força, mas a nossa oração juntos, ela é muito mais forte. E a gente começou a viver isso depois que... Na pior fase da nossa vida, a gente começou a orar junto e foi o momento que a gente conseguiu dar um salto. Hoje a gente vive uma situação financeira muito melhor, não tá perfeito, mas tá muito melhor. Hoje a gente tem condições melhores e a gente consegue hoje, graças a Deus, porque a gente sentou, a gente se ajoelhou, a gente conversou, a gente orou junto, a gente continuou junto no momento mais difícil que a gente já teve na nossa vida, tanto na minha quanto na dela, eu acredito. Então, é isso. Essa mensagem que a gente quer passar para vocês. Foquem na autolimpeza, foquem em se limpar, utilizem o Ho'oponopono. Se você nunca testou, se você já testou, dê mais uma chance.
tente mais uma vez, né? Eu tinha uma crença muito forte para não fazer o Ho'oponopono, e com a insistência dela, com a dedicação dela, com a mudança dela, eu decidi fazer, e hoje a nossa vida tá totalmente diferente, graças ao Ho'oponopono, graças a Deus. Graças Então, a assim, Beth Bulso. graças a Beth, que ela também, tipo assim, foi a pessoa que até hoje a Bia acompanha todo momento a Beth, tipo assim, é um ícone do Ho'oponopono também. Hoje a gente já conhece mais sobre o Ho'oponopono original também. E a gente quer trazer mais conteúdo sobre isso aqui, principalmente voltado para casais, porque a gente tem vivido uma realidade muito boa, de muita paz, de muita tranquilidade, de muito amor no nosso relacionamento. Então a gente quer passar isso para vocês com o propósito de ajudar os casais, ou até mesmo você que ainda não encontrou a pessoa certa, mas quer encontrar, tenha certeza que se você começar o teu processo de cura e limpeza, se você intencionar a pessoa que você quer, o relacionamento que você quer, tenha certeza que você vai encontrar. Pode ser que seja mais rápido, pode ser que seja mais demorado, mas o importante é que Deus, o universo, a divindade, aquilo que você acredite, vai estar te direcionando de alguma maneira, não importa, pode ser em outra cidade, pode ser em outro estado, de alguma forma as coisas vão se encontrar e vão dar certo, porque a gente é a prova viva disso. E uma das coisas também é que casamento é bom. A gente sempre conviveu, eu pelo menos sempre convivi num lar onde casamentos, a percepção das pessoas sobre casamento é ruim. Separação, depois de um tempo passa, é isso que todo mundo fala. Mas se você tá ali cuidando todo momento, não deixando as pessoas se intrometer no teu relacionamento, casamento é muito bom. Quando você tá alinhado com a pessoa, o propósito, vocês... uma das coisas importantes é você pensar numa pessoa que goste das mesmas coisas que você. No meu antigo relacionamento, eu gostava de praia, ela não gostava. Hoje eu e a Bia, a gente ama a praia, a gente veio morar numa cidade que tem praia. Os nossos momentos na praia são muito bons. A gente gosta de ler livros, de estudar praticamente os mesmos conteúdos, então se torna mais gostoso a gente fazer as coisas juntos. Então assim, a gente quase não se desgruda, só perto a todo momento. No momento que a gente às vezes está trabalhando, mas mesmo assim a gente sempre quer estar colado, e a gente não vê isso na maioria dos casais. Então se a gente puder transmitir essa mensagem e você puder viver isso também, tenho certeza que a gente vai estar cumprindo o nosso papel. Então, a gente agradece por você ter chegado até o final do vídeo. Peço que você se inscreva no canal para ajudar para esse vídeo chegar para mais pessoas. Deixe o teu gostei, e que no futuro você possa vir aqui e deixar um comentário que encontrou a pessoa certa, ou até mesmo melhorou o teu relacionamento graças a esse vídeo. Então, fica um abraço nosso e gratidão.